exclusividade que consagra, qualidade que encanta. Assim é a TV Medalhão, trazendo o mundo das joias até você. Assista ao nosso programa diariamente das 11h30 da noite às 3 da manhã, aqui na TV Aparecida. O assunto, por exemplo, é vestibular. Muita gente pensa que a única saída é ficar estudando sem parar. Acordou, vai comer. Quem não ouviu da mãe? Come esse livro. Mas a verdade é que equilíbrio é a chave para a gente alcançar bons resultados. Mais do que passar horas em frente aos livros, é preciso a gente ter estratégia inteligente de que estudo, né, que otimiza o tempo, aumenta também a concentração. É verdade. Planejamento, organização e foco são aliados poderosos nessa etapa. Mas não dá para esquecer da mente. Inteligência emocional é fundamental para lidar com a pressão e manter a calma diante dos desafios. Saber reconhecer limites e, sim, olha, descansar e ter momentos de lazer fazem toda a diferença. É permitido sem culpa, acredito eu, hein? Vamos saber um pouco mais. Alta performance não significa abrir mão de tudo, mas sim equilibrar estudo, saúde, bem-estar. Vamos falar sobre isso? Quem nos explica o assunto é o especialista em estratégias de estudo, Eduardo Dias. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, Gabi? Tudo jóia, seja bem-vindo. Pela visita. Eu que agradeço o convite, por a oportunidade. Por viver essa tarde com a gente. Tá, dicas importantes aí para o pessoal que tá naquela aflição, não é? Naquela responsabilidade dos estudos, né? É muita vontade de querer dar certo. E muitas vezes nessa vontade você acaba exagerando, né? É muito comum isso. Existe uma cultura tradicional no pré-vestibular que trabalha exatamente com essa análise quantitativa. Aquilo que você disse, né? Tem que comer o livro, tem que acordar e dormir com o livro debaixo do travesseiro para ver se a gente acorda mais inteligente. Já ouvi isso né? também. Eu também já. Vamos lá, dorme com fone de ouvido. Nada disso é salutar, nada disso torna o aluno mais capaz de entregar uma boa performance no dia da prova. O que eu mais encontro nas minhas mentorias, nas minhas palestras, é a frase que ele diz assim: puxa, eu sabia, mas eu errei. Eu falo assim, mas... Como assim? Como assim? Se você sabia... Então, tem toda uma série de eventos fora do conhecimento didático, pedagógico, que interferem no que eu chamo de capacidade de entrega. É muito comum ele dizer assim, nossa, mas eu errei por falta de atenção. Eu falo, você estava prestando atenção no quê? Se você estava fazendo prova, né? Estava ali na sua frente. Você passa o ano inteiro trabalhando para ter aquele conhecimento e na hora você acaba não tendo a condição emocional para ficar focado naquilo que realmente precisa. Então ele não foi treinado, educado e formatado para fazer o simples, que é o que está ali. E se existe uma coisa muito honesta, né? A gente não vai discutir aqui justiça sobre o vestibular, mas se há uma questão muito honesta, é o projeto do vestibular. Então, com meses de antecedência, eles dizem assim, é isso que vai cair na prova. Se ele pergunta meia vírgula fora, a questão deve ser anulada. Mas se já existe uma predeterminação daquilo que deve ser estudado, ele vai perguntar o que está escrito ali no programa. Então, se você estudou tudo, você tem total condição de responder qualquer coisa. Né? Só que naquela hora dá o branco, dá o medo, dá a sudorese, da ansiedade, né? Dá o pavor, da angústia. Tem muita gente que chora, que se deprime, né? Que às vezes, muitas vezes não conseguem nem ir para a prova. Né? Eu que frequento o vestibular há 33 anos, eu vejo que nas portas alunos choram, os pais estão lá, calma, não sei o quê. Mas são alunos que não foram preparados emocionalmente, principalmente nessa idade, né? 17, 18, 19, 20 anos, né? Que é uma idade de construção, né? Da estrutura elementar da sua capacidade emocional. Se eles não forem educados para isso, eles vão se sentir muito fragilizados e no dia eles vão sucumbir à ansiedade. E é engraçado porque você fala, é engraçado, mas triste, né? Porque quando fala, você fala, gente, mas é muito simples. Simples. Tá aqui, estudei, eu tenho que ir bem, né? Eu fiz essa preparação o ano todo. Mas a gente, né, como ser humano, a gente vai além das nossas expectativas. E nessa idade, você vai com a expectativa da avó, da mãe, do pai, do papagaio, do seu periquito, futuro, né? do seu futuro. E às vezes até com um certo receio, porque eu não sei se era bem isso que eu gostaria, né? E eu não sei se eu passar. E às vezes a gente já começa a pensar com ansiedade, né? E se eu passar, mas eu vou morar onde? Mas eu vou ficar sozinho? Mas eu vou ter que ir embora? Mas
tudo isso, como que a gente consegue trabalhar? Trabalhar essa saúde emocional é tão importante quanto se preparar para a prova e como é que a gente equilibra isso? Ter inteligência emocional significa reconhecer, entender e gerenciar suas próprias emoções e a do outro, para que as relações possam ser saudáveis e com isso você, através de uma análise, vamos dizer, simbiótica, relacional, possa construir um futuro produtivo. Sim. Então, o aluno precisa entender que ele não é um sistema único. Ele, longe de falar que ele tem múltiplas personalidades, mas tal qual vocês, né? Vocês são apresentadoras, eu estava vendo aqui nos bastidores, né? O quanto vocês realmente têm sinergia, né? Eu fico encantado com os bastidores da TV, né? Mas vocês têm outros papéis. Sim. E o aluno não vê isso. Eu sou o Eduardo Dias, né? Eu tenho meu papel de mentor, de professor, de pai, de marido, de vizinho, de cidadão, mas eu já tenho 53 anos, então eu tenho essa compreensão das minhas emoções e das minhas responsabilidades emocionais para cada papel. O aluno não. A psicologia nos diz que nessa fase da vida ele ainda está tentando se descobrir e tentando ser inserido no ambiente que ele vive. Sim. Só que como os nossos pais, né, essa geração um pouco mais antiga, não tem o conceito da inteligência emocional, então fica nessa questão da quantidade. Estuda mais, tem maior chance de passar. E nunca, vou dizer para vocês com muita clareza, não é uma relação proporcional, quem mais estuda, mais tem chance de passar. Eu tenho uma análise, porque eu também sou engenheiro, eu tenho uma análise estatística que prova isso. Estatisticamente, não é aluno que mais estuda, é aluno que melhor tem o controle emocional, o reconhecimento dos seus papéis, né? A autoconsciência desse gerenciamento das suas emoções, a autorregulação, né? Para poder impedir os ímpetos emocionais, sabe, aquela segurada, ter empatia, saber o porquê que a mãe às vezes chega em casa, né? E ele acabou... É sempre assim, né? A mãe, acabou de estudar. Eu acabei de estudar, eu levantei, fechei o caderno, a mãe chegou e falou assim, você não está estudando? Não é assim? Né? Então, assim, às vezes a mãe também passou por um dia muito tenso, não sei o quê, e o aluno precisa entender que cada uma das pessoas que estão ao seu redor também desempenha os seus próprios papéis. Sim. E que às vezes aquele tipo de viés mais angustiante não é para ele. Mas é uma pessoa que está próxima ali, que a gente confia. A gente não estressa para qualquer um, a gente estressa para as pessoas que a gente ama, né? Porque a gente tem essa confiança. Sim. Mas essa imaturidade, essa falta de empatia, de habilidade social, a questão da comunicação, os jovens de hoje, quanto mais eles acessam a internet, menos eles perdem essa característica da inteligência emocional, de poder perceber como é que o outro age e como é que eu tenho que me comunicar. Eu tenho alunos, né, que nunca perguntam. E eu sei que eles têm dúvidas, né? Mas se eu tenho dúvida, como é que eu não... eu tenho vergonha. Vai continuar com dúvida. Vai continuar com dúvida. Então, a gestão da inteligência emocional, ela vai muito além da questão do logaritmo, da tabela periódica, da questão das invasões bárbaras, né? Esse é um conceito que está ali, prático, técnico. A grande pergunta que eu faço aos meus alunos é, o que você faz com isso? Né? Então, existe uma diferença, meninas, entre o potencial e a capacidade de entrega. O potencial é a base, né, que sustenta o conhecimento dele. A capacidade é vivencie. Perguntou algo que eu sei, eu respondo. Vou fazer um teste com vocês. Ai, meu Deus. Cadê a inteligência emocional? Ele tá falando disso, eu tô ficando até com uma mão suando. Porque quando fala que, né, quando a gente lembra da nossa época de fazer uma prova, de fazer o Enem, a gente vai lembrando daquela ansiedade, já dá até um nó na garganta. Mas você tá achando que eu vou perguntar algo sobre termodinâmica? Vamos fazer a seguinte história, Gabi. Imagina que você é uma aluna. Tá beleza ou não? Se eu te pergunto, qual é a sua idade? O que você me responde? 33. 33. Ótimo. Por que você não respondeu 34? Porque eu não tenho 34. Ótimo. Tem aluno que eu pergunto qual é a sua idade, ele fala, vou fazer 20. Interessante. Eu falo assim, aí eu repito, né? Qual é a sua idade? Vou fazer 20.
E aí, pela terceira vez, eu me sinto meio que Jesus conversando com Pedro, né? Qual é a sua idade, né? Só que o aluno não fala, tu sabes tudo, né? Fala assim, você é doido, Edu? Tô falando que eu vou fazer 20, eu falo assim, não tô perguntando quantos anos você vai fazer. Então, eles não têm a conexão direta com aquilo que eles estão vivenciando. E é isso que gera ansiedade. Porque pensa sempre na frente. Exato. E aí, assim, a segunda fase do teste é, tem alguma coisa que você sabe muito, Gabi? De qualquer área. Confeitaria. Confeitaria. Beleza. Você já errou alguma receita? Já. Mas você sabe muito. Como é que você explica o fato de algo que você saber muito, pode ter acontecido alguma ação periférica, que eu chamo circunstancial, que fez com que você não se dedicasse naquele momento da mesma forma com a qual você tem a qualidade. O teu potencial não foi verificado na sua capacidade. E isso, o intelecto também é provado em todas as áreas. Agora, imagina um aluno de 18, 17, 19 anos, na imaturidade dele, tentando se inserido no mercado ou no ambiente dele, sofrendo a pressão, né? E não fica pensando que família que apoia também não faz pressão, tá? Faz. A pressão positiva é um assunto interessante porque o aluno, ele migra, eu vou mudar só uma letra. Quando a pressão é negativa, nociva, tóxica, ele atua como se alguém tivesse dúvida dele. Quando a pressão é positiva, ele atua como se ele tivesse dívida. Uau. Olha que interessante. Então ele precisa provar para a mãe, precisa provar para alguém, ele precisa mostrar para alguém. Tá sempre precisando provar, exato, né? E às vezes é uma coisa que, como a Abi falou, né? Eu acho que os estudos, principalmente na adolescência, é uma responsabilidade muito grande por você e pela sua família, exato, né? Porque você quer dar orgulho para os seus pais, muitas vezes seguir a profissão ali dos familiares. Então é uma pressão muito grande para que aquilo dê certo. Às vezes você nem tem certeza que você quer. Você é imaturo ainda. Mas você vai na onda, né? Você vai levando assim e acaba sendo uma dor muito grande, né? Eu sou pai de 2 meninas, Maria Eduarda e Maria Clara. Maria Eduarda já está na faculdade, né? Eu gerenciei os estudos dela, né? E para falar que lição de casa não faz milagre, ela foi aprovada na Unesp e no mesmo ano na UFO, né? Hoje ela faz engenharia. E a Maria Clara ainda está no primeiro colegial, já está começando a pensar, né? E eu sempre disse assim para elas, faz. O resultado é consequência, não é causa, né? Então, eu me sinto orgulhoso pela forma com a qual elas lidam com isso. Às vezes vem uma nota, uma notícia um pouco ruim, eu falo assim para elas, você tem todo o direito de ficar triste. Mas você não tem direito de ficar frustrada. Exato. Né? E eu vou te falar, é difícil, uma experiência que eu tive. Eu sempre fui muito boa aluna, eu sempre estudei muito. E no vestibular, eu cheguei a perder um amigo meu e a gente estudava junto pro vestibular. E quando eu fui fazer, eu já fui mais emocionalmente abalada. E eu fiquei na lista de espera. E aquilo para mim me doía, porque eu falava, imagina, a aluna A da sala tá na lista de espera. Só que, graças a Deus, foi uma espera muito curta e eu entrei na faculdade. Mas nessa espera, o tanto que você se julgou mal? Eu sofri muito. Eu me frustrei, me achei incapaz e coloquei culpa. Eu falei, mas eu sabia, como é que eu errei? Então é muito pesado, né? Muito pesado. É muito pesado. É muito isso. Quando você passa a não reconhecer a sua própria capacidade, né? Você usaram uma palavra agora há pouco, que é assim, a gente se baseia na expectativa. E expectativa deriva de um termo grego que é expectare, eu espero. Não, eu construo a minha autoridade. E autoridade é uma palavra que vem de autor. Né? Os meus alunos, eles constroem a história deles. Então, até um determinado ponto, em que a gente chega agora, próximo do vestibular, que a gente cria uma ferramenta chamada nota de projeção. O que é a nota de projeção? Eles têm que combinar comigo antes a nota que eles vão tirar. Olha! Mas nós treinamos antes. Que legal! Então, por exemplo, uma prova do Enem, que tem 90 questões, o aluno treinou para 75, sabe? Eu dou uma chinelada nele se ele falar que quer tirar 80. Eu falo assim, você pode querer tirar 90, mas qual é a sua capacidade? 75. Então vai lá e valida. Então ele vai e valida aquilo que está no alcance dele, ele se sente satisfeito. A gente para aí? Não estuda mais. Continua mudando o comportamento para que ele construa antes que a nota apareça. Então passa a ser uma questão muito mais justa, né? Respeitosa. E menos frustrante. E menos frustrante. Que legal. Menos frustrante. A gente tem um depoimento para assistir, vamos lá. Vamos ver.
A mentoria foi essencial para o meu processo como vestibulanda. Foi através de todo o acompanhamento individual e personalizado que o Edu nos proporciona que eu consegui compreender melhor aonde eu estava e onde eu precisava chegar para ser aprovada. Durante o processo de mentoria, a gente passa por diversas ferramentas que englobam não só as ferramentas comportamentais, mas as técnicas, como, por exemplo, plano de estudos, planilha de consistência, acompanhamento do dia a dia, gestão de dados estatísticos de simulados, que fazem com que a gente compreenda onde estão as nossas defasagens e onde a gente ainda precisa melhorar para que a gente consiga ser aprovada. Antes de ter um orientador, eu não só nunca tinha sido aprovada num grande vestibular, como eu também nunca tinha passado para uma segunda fase de um grande vestibular paulista. Depois que eu comecei com o Edu, eu saí de 70% de acertos para 90% de acertos nas provas e também consegui ser aprovada 10 vezes. Então, ter um orientador foi crucial, foi essencial para esse processo, para que eu aprendesse a gerir melhor o meu tempo, entendesse quais são as prioridades, como priorizá-las e como adequar o meu dia a dia e a rotina para que eu pudesse alcançar os objetivos. Então, eu diria que ter um mentor foi o grande diferencial das minhas aprovações atualmente. Eu fico fascinada pelas pessoas que têm conhecimento e buscam conhecimento, né? A conversa é gostosa de ouvir, você consegue entender, você tem orgulho do que está vendo. Eu acho que você deve ter muito orgulho dos seus alunos, né? E dessa em especial, né? Vocês pensaram uma... Eu vou falar uma frase que eu falei para ela e toda vez que eu falo sobre ela, a Jéssica é uma amiga, entendeu? Tornou-se minha amiga, né? Eu falo assim, ela é lobo em pele de cordeiro, né? Por quê? Ela fez 10 anos de cursinho. Nossa, e ela me encontrou a partir do 9º ano. E eu disse assim para ela, você não fez, quando ela me encontrou, 8 anos de cursinho. Você fez o mesmo ano de cursinho 8 vezes. 8 vezes. Ela nunca tinha ido para nenhuma segunda, nada. Ela tem no currículo hoje comigo 10 aprovações em medicina, incluindo uma Unicamp. Uau. Então, o que nós procuramos mudar? Uma pessoa que faz 8 anos de cursinho, não viu 8 vezes a programação? Sim. Então, qual que é a defasagem, vamos dizer, de conteúdo dela? Mínima. Mas por que ela saiu por que ela estava nos 70? Porque ela tinha um comportamento de quem tinha nota de 70 pontos. Fazia Entende? todo ano a mesma coisa, Exato. né? E aí, assim, se Einstein tá certo, né? Eu acho que ele tá. Insanidade você fazer as mesmas coisas, esperar por resultados diferentes. Então, eu mudei o mecanismo de vida dela. Né? As relações empáticas, as habilidades sociais, o entendimento emocional, uma série de tarefas de programação neurolinguística, tá ok? Estruturamos, por exemplo, no estudo dela, ela estudava assim, não tinha hora para começar, não tinha hora para acabar. Né? A gente fala de plano de estudos, né? Sim. É um plano de estudos. Então, é um projeto, é uma agenda. Não adianta nada. Não adianta nada você ter um plano de estudos se você não cumpre. Sim. Sim. Se você não cumpre. Então, a primeira coisa, aprender a cumprir. Então, eu sempre faço os 5 dedinhos para eles, né? Primeira coisa é hábito. Hábito é habitar, ambiente. Você precisa ter hábito. Vocês são excelentes no que vocês fazem porque vocês vêm aqui todos os dias. Sim. Sim. A gente falou isso agora há pouco, né? A primeira vez que vocês vieram aqui, aquela coisa, né, de não saber me colocar, a câmera, tal, não sei o quê. O hábito faz você sentir seguro com o teu ambiente. O aluno precisa ter o hábito de estar frequentando o estudo. Você disse agora há pouco sobre disciplina. Eu gosto da palavra disciplina porque, assim, me lembra minha mãe, né? Porque, já viu mãe falar assim, entra filho, o filho fala assim, por quê? Porque sim. Você precisa entrar. Acabou. Quem tem disciplina tá não precisa justificar para si mesmo porque faz o que faz. Então, quando o aluno cria o hábito e ele atinge disciplina, ele não precisa justificar por que ele estuda matemática, geografia ou história. Ele vê que aquilo tem um grau de importância, então ele estuda. Ele passa a ter autonomia. E aí ele passa a ter uma gestão da organização do processo. Puxa, eu preciso aumentar a área de matemática. Eu preciso diminuir a área de química. A partir disso, você tem a autoridade. Ele é autor da nota dele. Só aí aparece a performance. Resultado.
Adorei. Nossa, que demais. Volte Entendeu? mais vezes, porque isso não é lição só para vestibular, é para a vida. É pra vida. Eu adoraria. A gente pode aplicar isso em muitas Né? coisas. Em muitas coisas. Dos nossos objetivos que a gente tenha no trabalho, na nossa vida Tudo. pessoal, na nossa saúde. Ah, já acabou? Esses pilares. Passou Passa voando. rápido, não passa? Rápido, né? O papo foi bom. Eu agradeço a oportunidade. E você aproveite para segui-lo no Instagram, para fazer perguntas, comentar a foto de hoje, que também está no nosso @mentoria Eduardo Dias, está aparecendo para você aí na tela. Obrigada. Adorei. Eu que Muito agradeço. obrigada. Adorei o papo. Agora eu criei um canal no YouTube, né? Eu chamo ele de Educador, né? Por causa de Eduardo, né? boa. O Med Educador, né? E eu quero compartilhar com o máximo de pessoas possível, né, todo esse conteúdo, para sair dessa análise quantitativa limitada, para que o aluno possa ter uma gestão do seu próprio processo e a aprovação ser uma consequência natural da excelência do trabalho dele ao longo do ano. Muito Então, bom. sem ser educador, educamor. E ele foi Boa, bonzinho, boa, bem não é? educador mesmo, porque quando ele falou que ia fazer uma pergunta pra mim, eu já fiquei, ai meu Era Deus. só a sua idade. Era só a sua idade. Obrigada. Edu. Obrigada. Obrigado a vocês. Prazer. Seja bem-vindo. Obrigado. Viu? Sucesso Obrigada. pelo programa, tá? Obrigada. Obrigada. Obrigada.